Será que os das Yoni Eggs funcionam mesmo? Pois bem, eu preciso confessar que eu também não concordo muito com muitas das divulgações que são dadas por aí, que parecem e soam bastante irreais com o uso das Yoni Eggs, como se ela, em um único uso dentro da nossa Yoni, fosse despertar do nada a nossa sensualidade, a nossa juventude, assim como atrair o homem dos sonhos, quando não, em um único uso, ter orgasmos mais fortes do nada, assim como ter a penetração muito mais potente. Sendo que, muitas vezes, essa mulher não consegue nem olhar para sua própria Ioni sem medo, culpa, a não ser que tenha muitas vezes uma questão ginecológica ou dor. Também é uma pessoa que talvez nem conheça o seu tempo e ritmo, quer ter um orgasmo com a penetração, sendo que não espera o tempo necessário para seu corpo estar pronto, não sabe se realmente quer ou não receber, silencia o desconforto, tem dificuldade de falar aquilo que necessita e continua aceitando muitas vezes o bate-staca sem nem ao menos questionar se é o que a Ioni queria. Isso soa irreal e é irreal, porque tudo é um processo. Cientificamente, o que a gente pode trazer de consciência para o uso das Yoni Eggs é que sim, quando a gente tem esse cristalzinho dentro do nosso Yoni, no nosso canal e bem na região do nosso cérvix, de repente o nosso cérebro vai começar a ativar e reconhecer uma das regiões do nosso corpo que a gente pouco presta atenção no nosso dia a dia, que é então a nossa Ioni. E daí quando a gente começa a reconhecer essa região, a gente vai despertando uma sensibilidade e ativando a musculatura, assim como os nervos, a despertar essa região que muitas vezes é mais adentrada por outras pessoas do que nós mesmos. Então isso vai aumentando a sua resposta. Quando a gente começa a ativar e a fortalecer o nosso assoalho pélvico, e lembrando que fortalecer, ela não é só contração, mas também flexibilidade e movimento, o que acontece é que a gente começa assim, então, a prevenir o prolapso uterino, a prevenir os escapes de urina, mas também a gente começa a aumentar a nossa sensibilidade, aumenta a lubrificação, aumenta a irrigação de sangue nessa região e vai melhorando a nossa resposta sexual. E sim, já foi também comprovado que um assoalho pélvico forte e saudável e não tenso, ele vai permitir com que a gente tenha orgasmos mais profundos e também restabelecer esse movimento natural dessa região, porque se a gente começa a prestar mais atenção nela, a gente percebe que tem um tempo e um ritmo e uma pulsação. E a gente começa a respeitar muito mais, inclusive, o tempo a permitir que alguém adentre o nosso corpo, especialmente se ela não está 100% preparada. E isso permite que então o nosso corpo esteja mais sensível, mais receptivo, mais lubrificado, mais excitado, e quando é adentrado a gente vai sentindo uma maior sensibilidade e uma facilidade para ativar a capacidade orgásmica lá no final do canal. Então, se a gente não aprende o tempo e o ritmo de ser adentrado, se a gente não consegue olhar para a nossa vulva, dificilmente a gente vai conseguir usar de uma forma consistente esses cristais. E esse é o convite, porque se eu nunca olho, toco ou entro em contato, dificilmente uma região que nunca é tocada, ela é reconhecida e ela vive adormecida. Então, dificilmente vai aumentar o seu desejo. Mas se você começa a utilizar os Yoni Eggs e entrar em contato, é muito mais fácil aumentar o seu desejo, aumentar a sensibilidade, aumentar a resposta e essa capacidade orgásmica. E aí, agora faz muito mais sentido para você se funciona ou não?